Olá, boa noite a todos vocês que acompanham a programação do Portal e TV CM7 Brasil. Estamos aqui para falar de um evento importante. Vamos falar então de uma homenagem especial. Autoridades serão homenageadas de medalha de honra ao mérito da economia do estado do Amazonas. Ao meu lado, um dos maiores, se não o maior representante da Zona Franca. E é uma honra estar aqui com o senador Eduardo Braga. Eu já ouvi o senhor falando em outras entrevistas aqui antes de mim, das ações com os outros senadores, mas em especial, receber esta medalha significa muito para a população, mais a população do que para o senhor. Na realidade, eu recebo essa medalha em nome daqueles que me colocaram no Senado da República, porque se o povo não tivesse me colocado no Senado da República, eu não poderia ter sido o relator da emenda constitucional que tratou da reforma tributária pela primeira vez na nossa história em regime democrático. Eu não poderia ter sido o relator da regulamentação desta reforma e não poderia estar sendo novamente o relator do PLP 108, que é o que trata da questão da segurança jurídica e da questão administrativa que vai implementar a reforma tributária. Portanto, eu encaro essa homenagem que recebo hoje da Federação do Comércio, uma homenagem àqueles que me colocaram no Senado por duas vezes, que me permitiram, portanto, ter um network, ter um nível de relações hoje em Brasília que me permite defender o Amazonas de forma intensa e, ao mesmo tempo, prestar um grande serviço ao meu país. A reforma tributária não é apenas importante para nós no Amazonas, ela é também muito importante para o povo brasileiro, porque, afinal de contas, nós vivemos num manicômio tributário. A carga tributária que o povo paga é muito grande e o imposto sobre consumo, ele talvez seja um dos mais perversos. Por quê? Porque ele não tem regressividade. Via de regra, os que podem menos são aqueles que mais pagam imposto sobre bens de consumo, porque não conseguem nem ter planejamento fiscal para se defender sobre isso. Portanto, eu sou muito grato a Deus e ao povo do Amazonas pela oportunidade de poder ter resolvido um problema que há anos atormentava o nosso Estado, que era o medo de ter uma reforma tributária que trocasse o sistema e o modelo de cobrança de impostos na origem para o destino, e isso significasse o fim do modelo da Zona Franca, tanto para a indústria como para o comércio. Hoje nós podemos dizer que vencemos esse desafio e que, graças ao esforço de muitos e o apoio do presidente Lula, do ministro da Fazenda, do presidente Rodrigo Pacheco, do Arthur Lira, do presidente Davi Alcolumbre, e com o apoio de toda a nossa bancada, nós conseguimos uma grande vitória. Parabéns, senador, nós ficamos muito felizes, né, que o senhor fale, não só com a imprensa, mas quem está assistindo do interior do Amazonas também tem acesso. E a gente sabe que eles precisam de uma voz ativa como a sua. Não somente eu como a imprensa, porque nós somos um porta-voz, mas o senhor de uma maneira tão simples, tão humilde falando. Agora, para a gente finalizar essa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse também, assim, como o senhor avalia o nosso cenário econômico, assim, em meio, assim, a essas turbulências que a gente enfrenta. Bem, essas turbulências, elas fazem parte também de um cenário internacional conturbado. Estamos vivendo ainda, lamentavelmente, guerras no mundo. A guerra Rússia e Ucrânia impactou de forma dramática o custo dos insumos da agricultura. A consequência está aí, os alimentos mais caros, as frutas mais caras, as proteínas mais caras, e isso tudo fruto de um incremento no custo dos insumos. E, obviamente, uma política cambial estabelecida muitas vezes pela eleição dos Estados Unidos, outras tantas vezes em função de uma guerra no Oriente Médio, onde Israel entra em guerra com Hamas, entra em guerra com Hezbollah, entra em guerra, e tudo isso afeta a macroeconomia mundial e impacta, obviamente, o Brasil. É claro que não é só o cenário internacional. Nós também temos problemas no cenário interno, no cenário nacional,
de questão de confiança, de questão de credibilidade, porque, veja, nós estamos vivendo pleno emprego na economia brasileira. Tivemos um crescimento em 2023 da nossa economia, tivemos um crescimento em 2024, estamos tendo um crescimento em 2025, mas isso não representou até agora a redução da taxa de juros, não representou até agora a redução do preço dos produtos de alimentação, não representou, portanto, uma queda da inflação, que tudo isso virá, obviamente, com a estabilidade, com o restabelecimento de uma confiança, porque o mercado ele é fruto também de uma confiança que se estabelece. Por outro lado, a taxa de juros interna também é meio que regulada pela taxa de juros que o governo americano estabelece dentro dos Estados Unidos. Há uma questão estratégica fundamental na macroeconomia e no mundo globalizado, que é o fluxo de capital. E hoje, nos Estados Unidos, o Fed americano tem uma taxa de juros em torno de 5% ao ano. Hoje, quem aplica nos Estados Unidos aplica 5% ao ano. Ora, é óbvio que para que nós tenhamos fluxo de capital para o Brasil tem que dar vantagens a esses aplicadores. Portanto, esses investidores, que são investidores de especulação, também têm influência nesse quadro de instabilidade. Portanto, é preciso que o governo federal faça a sua parte, é preciso que o Congresso faça a sua parte, é preciso que o mercado compreenda e faça uma leitura confiável do que estamos fazendo, é necessário que haja um controle da qualidade de gastos e um controle dos cortes de gastos públicos para que o déficit primário seja uma demonstração ao mercado de que o Brasil está no rumo certo, de que o Brasil está no caminho certo. E eu sou um otimista, eu acho que nós estamos no caminho certo. Precisamos fazer ajustes? Precisamos. Precisamos tomar uma série de medidas para que esta leitura de confiança e de credibilidade seja estabelecida, mas eu acredito que vamos chegar ao final de 25 com um momento econômico muito melhor do que vivemos no momento. Se Deus quiser, Ele há de querer. Senador, boa noite, parabéns por tudo que você representa para nós. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos. Mais informações, acesse cm7brasil.com. Tchau.